O homem não atrai o que deseja, atrai o que é. Pense nisso. E se seus pensamentos fossem ordens que o universo simplesmente obedece? E se tudo o que você está vivendo agora fosse o resultado exato de como você pensa todos os dias? Esta não é uma narração qualquer. É um guia, uma chave explosiva para destravar a sua realidade. Aqui não há receitas mágicas nem promessas vazias. Há uma verdade poderosa e desconfortável. O pensamento é a semente de tudo. Cada palavra que você ouvirá a seguir é um espelho onde você verá quem realmente é, e ao mesmo tempo uma ferramenta para se transformar em quem deseja ser. Estamos falando de ativar uma energia interna tão potente que, quando alinhada, focada e direcionada, o universo não tem outra escolha a não ser obedecer. Porque você não estará mais tentando mudar o mundo externo. Você estará finalmente reprogramando o seu mundo interno. E isso, meu amigo, muda absolutamente tudo. Antes de mergulharmos fundo, faça uma pausa e declare nos comentários: estou pronto para ativar minha energia e transformar minha vida. Assim, eu saberei que você não é um mero espectador, mas um criador desperto, alguém que se recusa a viver no piloto automático. Você está preparado para iniciar esta jornada rumo à sua verdadeira e inegável grandeza? Então, vamos começar. O pensamento é a fonte da ação, da vida e da manifestação. Ele transforma o homem no que ele é. A frase, assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é, não é uma metáfora poética, é uma lei. Uma lei tão fundamental quanto a da gravidade, mas infinitamente mais ignorada. E, no entanto, ela opera a cada segundo da sua existência, quer você acredite nela ou não. Quer saber por que você se sente preso na mesma rotina, repetindo os mesmos ciclos de frustração? Por que parece que seus desejos mais profundos nunca se materializam? A resposta é dolorosamente simples. Você está agindo a partir de um padrão de pensamento que não escolheu conscientemente. Está vivendo a programação de ideias que absorveu sem filtro ao longo da vida. E agora, essas ideias são a sua realidade. O homem é, literalmente, o que ele pensa. Seu caráter não é um traço genético fixo. É a soma completa e exata de todos os seus pensamentos. Você não é o que aparenta ser, nem o que diz ser, e nem mesmo o que deseja ser. Você é o que pensa habitualmente. Seu temperamento, suas decisões, seus hábitos, tudo isso nasce no terreno invisível da sua mente. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é o resultado direto dos seus pensamentos dominantes. Assim como uma planta surge da semente e não pode existir sem ela, cada ato seu, cada palavra, cada emoção, brota da semente invisível do pensamento e não poderia ter se manifestado de outra forma. Cada decisão que você tomou, cada erro que cometeu, cada conquista que celebrou, teve uma raiz mental, uma ideia que cresceu, às vezes silenciosamente, até se tornar ação. Não existem acidentes no universo da mente. Tudo é precedido pelo pensamento. Portanto, se você deseja uma transformação real e duradoura em sua vida, não comece tentando mudar o mundo. Comece arrumando a sua mente. Isso se aplica tanto aos atos espontâneos e não premeditados, quanto àqueles cuidadosamente executados. O ato é apenas o florescimento do pensamento, e a alegria ou o sofrimento que se segue são os seus frutos. Você sabia que até mesmo suas reações mais impulsivas foram semeadas muito antes de acontecerem? Quando você reage com raiva, julga ou se ofende, não está improvisando, está revelando um sistema de crenças que já vive dentro de você. Se esses pensamentos são negativos, sua vida se torna um campo de batalha. Se são puros, conscientes e elevados, sua vida floresce com uma beleza que você nem imaginava ser possível. O homem colhe o fruto doce ou amargo de sua própria semeadura mental. Aqui não há desculpas, não há culpados. Se hoje você está experimentando caos, ansiedade, pobreza ou desordem, não é culpa do governo, da economia ou da sua família. É o reflexo de um jardim mental que você permitiu que fosse invadido por ervas daninhas. Mas aqui reside o seu poder supremo. Você pode plantar novas sementes.
agora mesmo. Você pode decidir quais pensamentos nutrir, pode arrancar as ervas daninhas da dúvida e do medo e, assim, mudar seu caráter e seu destino. O homem é um ser em constante evolução. Por meio do pensamento correto, ele pode se elevar a patamares divinos. Pelo pensamento errado, pode decair a níveis inimagináveis. A cada momento, você é o dono do seu destino. Não importa o que você tenha sido até ontem. O que importa é o que você está disposto a pensar hoje. Sua mente pode ser sua maior carcereira ou sua aliada mais poderosa. Você pode usá-la para se destruir ou para se libertar. E a escolha é inteiramente sua. Entre os pensamentos secretos do seu coração e as condições da sua vida, existe uma relação constante e inquebrável. Nenhuma circunstância surge em sua vida que não tenha sido alimentada, de alguma forma, pelo pensamento. Sim, até mesmo aquelas situações que parecem injustas ou completamente externas a você. Há uma conexão sutil entre o que você pensa em silêncio e o que enfrenta do lado de fora. Seus relacionamentos, seu ambiente de trabalho, suas oportunidades financeiras, tudo está magneticamente alinhado com a sua vibração mental. O caráter não se forma por acaso. Ele é o resultado natural e constante do pensamento. Você não nasceu com uma personalidade fixa, gravada em pedra. Você a construiu, pensamento por pensamento, crença por crença. E a notícia mais libertadora de todas é que você também pode reconstruí-la. Mudar sua forma de pensar não é apenas um exercício de pensamento positivo. É um ato de engenharia da alma. É o seu ingresso para um novo você. Pensamentos nobres e divinos constroem um homem nobre e divino. Pensamentos vis e egoístas constroem um homem mesquinho. É brutalmente honesto, mas absolutamente necessário. Se seus pensamentos estão repletos de reclamações, inveja, raiva ou medo, você não pode, por lei universal, esperar viver uma vida de paz, abundância e amor. Há uma coerência que o universo sempre respeita. Você só atrairá aquilo que vibra em sintonia com o que você é. E você é, fundamentalmente, o que você pensa. Você se torna aquilo que contempla. Se você foca sua mente no negativo, na falta, na dificuldade, isso se expande em sua realidade. Se ao contrário você foca sua energia no elevado, na gratidão, na possibilidade, isso também cresce. O que você pensa, você reforça. O que você repete, você integra. E o que você integra com o tempo se torna a sua realidade cotidiana e inquestionável. Então pare por um segundo. Pare de buscar a mudança fora. Chega de procurar por truques, atalhos ou culpados. A verdadeira transformação, a única que realmente importa, começa no terreno silencioso e onipotente da sua mente. Seu caráter é moldável, e seu destino também, porque você é o escultor e o pensamento é o seu cinzel. Ative essa energia agora. Molde seu mundo interno e observe com espanto e reverência como o universo começa a obedecer. A mente do homem pode ser comparada a um jardim, que pode ser cultivado com inteligência ou deixado ao completo abandono. Mas, seja cultivado ou negligenciado, ele produzirá e dará frutos. Essa comparação é brutalmente reveladora. Sua mente não é um espectador passivo da vida. Ela é solo fértil e tudo o que você permite que caia nela, uma ideia, uma crença, uma emoção repetida, cria raízes. O que acontece com um jardim descuidado? As ervas daninhas o invadem, sufocam as flores e o transformam num terreno selvagem e improdutivo. O mesmo acontece na sua vida se você não vigiar seus pensamentos. Não é que você seja negativo por natureza, é que você ainda não assumiu sua posição como o mestre jardineiro da sua alma. Se você não semear deliberadamente pensamentos úteis, verdadeiros e puros em sua mente, então uma abundância de pensamentos inúteis, falsos e impuros crescerão espontaneamente e continuarão a produzir sua espécie. Você percebe a profundidade disso? Se você não escolher conscientemente seus pensamentos, outros escolherão por você. A mídia, as redes sociais, seus traumas de infância, seus medos mais profundos,
as crenças limitantes de outras pessoas, tudo isso se tornará a flora do seu jardim mental e acabará moldando suas decisões e seus resultados. Você decide, a cada momento, se vai cultivar um paraíso de flores ou permitir que as ervas daninhas da negatividade destruam sua alma. Assim como o jardineiro cultiva seu terreno, mantendo-o livre de pragas e semeando as flores e frutos que deseja, o homem também deve cuidar do jardim da sua mente, arrancando todos os pensamentos impuros e errôneos e cultivando até a perfeição as flores e os frutos de pensamentos corretos, úteis e puros. Essa é a chave da autodisciplina e da maestria pessoal. A mente não se limpa sozinha. Você precisa estar desperto, atento, vigilante. Todos os dias, sem desculpas, é seu dever arrancar os pensamentos limitantes de eu não posso, eu não sou capaz, eu não mereço. E no mesmo lugar, plantar com convicção as sementes do poder. Eu sou capaz, eu mereço abundância, eu sou a causa, não o efeito. Somente quando essa prática se torna um hábito inabalável, o universo começa a reconhecer sua nova assinatura vibracional. Ao fazer isso, o homem finalmente descobre que ele é o mestre jardineiro de sua alma, o diretor de sua própria vida. E aqui está uma revelação que pode mudar tudo para você. Você não precisa que o mundo mude, você precisa se governar por dentro. Quando você assume o comando da sua mente, descobre que não está à mercê do destino. Você está criando-o a cada pensamento. Você também revela dentro de si as leis do pensamento e compreende, com uma clareza cada vez maior, como as forças mentais moldam o caráter, as circunstâncias e o destino. Você percebe a dimensão disso? Seus pensamentos não afetam apenas o que você sente, eles afetam quem você é, o que você atrai e o que você vive. São forças invisíveis, mas poderosas, que constroem o caminho sob os seus pés. Se você for constante em sua disciplina mental, o mundo externo começará a se reorganizar para corresponder à sua nova ordem interna. Mas se você for caótico por dentro, viverá no caos por fora, sem jamais entender o porquê. O pensamento é a força que nos leva à ação, a base de tudo. Assim como o homem pensa, assim é sua vida. Tudo, absolutamente tudo, começa de dentro. Nada acontece no seu mundo sem antes ter sido concebido, de alguma forma, em sua mente. Se você quer riqueza, paz, relacionamentos saudáveis, comece construindo-os em pensamento. Visualize, sinta como se já fossem reais. O universo não responde aos seus desejos superficiais. Ele responde ao seu estado de ser, ao seu estado interior. As circunstâncias não fazem o homem, elas o revelam a si mesmo. Essa frase é um golpe direto no ego vitimizado. Quantas vezes culpamos o ambiente, a economia, o chefe, pelo que estamos vivendo? Mas as dificuldades não vêm para te destruir, elas vêm para revelar quem você realmente é. Você reage com medo ou com fé? Você afunda ou você cresce? O que está fora não te forma, apenas reflete o que já existe dentro de você. Seus desejos e orações só são atendidos quando estão em perfeita harmonia com seus pensamentos e ações. Você pode orar por prosperidade o dia inteiro, mas se no fundo você vive na dúvida, no medo da escassez e na desconfiança, estará sabotando sua própria criação. A energia que você emite precisa ser coerente. Pensamento, emoção e ação vibrando na mesma frequência. Essa é a fórmula invisível que transforma sua realidade. Você não é uma folha ao vento, não está destinado ao sofrimento eterno. Você pode moldar sua vida pela raiz, pode se tornar o arquiteto do seu próprio destino. Só precisa tomar o controle da sua força mais poderosa, o pensamento. E essa influência se estende até o seu corpo físico. O corpo é o servo da mente. Ele obedece às operações da mente, sejam estas deliberadamente escolhidas ou automaticamente expressas. Você já sentiu como um pensamento negativo pode drenar sua energia física em segundos? Como uma preocupação persistente pode causar uma dor de estômago ou uma tensão nos ombros? Isso não é coincidência. Seu corpo não é uma entidade separada.
é o reflexo mais fiel e imediato do que acontece em sua mente. Cada tensão, cada dor, cada cansaço crônico, muitas vezes, são apenas o eco de pensamentos desordenados ou emoções não resolvidas. Sob o domínio de pensamentos impuros, o corpo afunda rapidamente na doença e na decadência. Sob a influência de pensamentos alegres e belos, ele se reveste de juventude e beleza. E se eu te dissesse que o seu corpo envelhece mais pelo ressentimento do que pelo tempo? Pensamentos sombrios como raiva, inveja, mágoa ou rancor não apenas roubam sua paz de espírito, eles literalmente roubam sua saúde, liberando hormônios de estresse que corroem seu sistema por dentro. Por outro lado, quem cultiva gratidão, compaixão e alegria autêntica geralmente emana uma vitalidade contagiante, não importa a idade que tenha no passaporte, porque a mente não constrói apenas o caráter, ela também constrói o corpo. A doença e a saúde, assim como as circunstâncias, têm suas raízes no pensamento. Pode parecer uma afirmação radical, mas se você analisar profundamente, faz todo o sentido. Isso não significa que todo e qualquer mal físico seja culpa direta da mente, mas significa que os pensamentos podem acelerar, agravar ou, inversamente, reverter processos de adoecimento. A ansiedade constante, por exemplo, não apenas adoece a mente. Ela destrói o sistema imunológico, deixando o corpo vulnerável. Por isso, dominar o pensamento não é um luxo espiritual. É uma forma de medicina preventiva de altíssimo nível. Pensamentos impuros de qualquer tipo tendem a destruir a harmonia do corpo. Que pensamentos você permite que entrem em sua mente sem perceber? Críticas constantes sobre si mesmo e sobre os outros, julgamentos, a autoagressão silenciosa do perfeccionismo. Cada um desses pensamentos se transforma em uma vibração, e essa vibração percorre cada célula do seu corpo. Os músculos se tensionam, a digestão trava, o sistema nervoso entra em colapso. Tudo isso porque você permitiu que pensamentos errados habitassem onde não deveriam. Pensamentos de medo já mataram tantos homens quanto uma bala e continuam matando milhares mais, de forma silenciosa e lenta. Este é um alerta direto. O medo é mais letal que muitas doenças. Ele te paralisa, impede você de agir e, o pior de tudo, enfraquece sua energia vital, seu chi. Nunca subestime o poder dos seus pensamentos mais sombrios. Não basta ignorá-los. É preciso enfrentá-los e transformá-los, porque um pensamento sustentado cria uma vibração, e essa vibração determina se você floresce ou murcha. Em contrapartida, pensamentos fortes, puros e felizes constroem o corpo com vigor e graça. Aqui está a chave para uma saúde vibrante. Não se trata apenas de comer bem ou se exercitar, o que também é essencial. Trata-se de aprender a pensar com clareza, a ter uma mente ordenada, a elevar o pensamento acima da reclamação e do medo. Quando você faz isso, o corpo responde com mais energia, mais resistência e uma saúde real e duradoura. O corpo é um instrumento delicado e plástico, que responde rápida e facilmente aos pensamentos que habitualmente o impressionam. Você não precisa de décadas para ver os efeitos. Seu corpo responde na hora. Nunca percebeu como seu rosto muda instantaneamente quando recebe uma boa notícia? Como uma dor de cabeça pode desaparecer ao receber um abraço sincero? Isso não é mágica, é a manifestação direta de uma mente vibrando alto. Se você fizesse isso conscientemente todos os dias, seu corpo se tornaria uma extensão viva da sua plenitude interior. A mudança de dieta não ajudará o homem que não muda seus pensamentos. Quando um homem torna seus pensamentos puros, ele não deseja mais alimentos impuros. Essa frase resume tudo. Você pode ter a melhor alimentação do mundo, mas se sua mente estiver intoxicada por pensamentos negativos, o corpo continuará em desequilíbrio. A verdadeira saúde começa no invisível. Quando você limpa sua mente e seu corpo, naturalmente, começa a rejeitar tudo que não está alinhado com sua nova vibração. Pessoas, hábitos, alimentos. Tudo começa a se purificar de dentro para fora. Um pensamento nobre e expansivo se manifesta em uma figura nobre e bela.
Já notou pessoas que, mesmo fora dos padrões tradicionais de beleza, irradiam algo magnético, uma luz? Isso é o que uma mente elevada produz. Uma beleza real, não superficial. Uma luz que vem de dentro e transforma cada gesto, cada olhar, cada movimento. Uma beleza que não envelhece, porque não vem do corpo, mas da alma. Seu corpo é o espelho da sua alma, e sua alma se expressa através do pensamento. Mude a raiz, e toda a árvore florescerá. Até que o pensamento esteja vinculado a um propósito, não há realização inteligente. Aqui reside uma verdade que separa aqueles que sonham daqueles que transformam suas vidas. O pensamento sem propósito é como uma flecha sem direção. Você pode ter ideias brilhantes, desejos intensos, até mesmo boas intenções, mas se não os vincular a um propósito claro e definido, eles se dissolvem no ar como fumaça. Um pensamento sem propósito não tem força, não molda a realidade. É apenas barulho mental sem impacto. Com um propósito, o pensamento se torna uma força criativa inabalável. Sem ele, se dissipa e leva à frustração e à estagnação. Você percebe o poder desta afirmação? Quando seus pensamentos têm um propósito firme, eles se transformam em energia concentrada, como um raio laser. Eles se alinham com o universo, criam direção, abrem caminhos onde antes só havia muros. Mas se seus pensamentos estão dispersos, se você não sabe por que pensa o que pensa, essa mesma energia se transforma em caos, dúvidas, ansiedade, decisões vazias, procrastinação. Você acaba se sentindo cansado, frustrado e confuso, não porque lhe falta poder, mas porque você não está direcionando esse poder. Assim como a fraqueza não pode persistir em um universo energizado, a mente sem propósito não pode permanecer centrada no meio da confusão do mundo. Vivemos numa era de distração constante. Informação, barulho, opiniões por toda parte. Se você não tiver um propósito claro, será levado por essa maré. Sua mente será sequestrada por tudo que é externo, as notícias, as críticas, os medos coletivos. Mas se você tem um propósito, você está ancorado. Não importa o caos lá fora, você sabe para onde está indo, e isso te torna uma força imparável. Um homem deve conceber um propósito legítimo em seu coração e lutar para realizá-lo. Não espere que o propósito chegue magicamente até você. Escolha um, mesmo que pareça imperfeito no início. O importante é ter uma direção, um norte. Quer crescer espiritualmente? Quer construir independência financeira? Quer servir ao mundo com sua arte? Decida. Porque sem um propósito a alma murcha. Você deve fazer desse propósito a tarefa central do seu pensamento, torná-lo seu dever supremo e concentrar todas as suas energias em sua realização. Aqui está o segredo que poucos aplicam. Quando o seu propósito se torna sua prioridade absoluta, tudo em você muda. Seus hábitos mudam para se alinhar a ele. Seu círculo social se ajusta. Seus pensamentos deixam de se dispersar em trivialidades. Cada dia se torna uma oportunidade para chegar mais perto. Essa concentração de energia, essa devoção, é o que gera resultados que os outros chamam de milagres. É nesse ponto que o universo começa a conspirar a seu favor. Mesmo que você fracasse uma e outra vez, enquanto não abandonar seu propósito, estará se tornando mais forte e mais hábil a cada esforço. Fracassar não é o fim, é parte do treinamento. Cada tentativa te lapida, cada queda te ensina algo que você nem sabia que precisava aprender. Enquanto você continuar avançando, o fracasso é apenas um sinal de que está no caminho certo. Lembre-se, o propósito te sustenta mesmo quando todo o resto vacila. Aquele que não tem um propósito definido na vida é um brinquedo dos pensamentos casuais, das dúvidas, dos medos e das preocupações. Já se sentiu sem rumo, como se tudo te afetasse, como se tivesse 1000 pensamentos fora de controle. Essa é a mente sem propósito, vulnerável, influenciável, frágil. Mas quando você tem um propósito, nada te para. O medo se torna um sinal para agir. A dúvida
se torna uma pergunta que te impulsiona a buscar respostas. O propósito transforma tudo em combustível para a sua jornada. O homem deve evitar, como se evita uma praga, esses desejos sem propósito que infestam a mente. Nem tudo o que você deseja vem da sua alma. Muitos desejos são impulsionados pelo ego, pela comparação, por vazios internos. Por isso não basta desejar. Você precisa se perguntar: este desejo está alinhado com meu propósito maior ou é apenas uma distração disfarçada de motivação? Aquele que venceu a fraqueza de uma vida sem rumo e colocou seu coração numa tarefa legítima, ascendeu a um lugar de poder. Esse é o caminho do verdadeiro Criador. Não é sobre quem tem mais talento, nem quem tem mais sorte. É sobre quem superou a fraqueza de uma vida sem direção e decidiu vincular cada pensamento, cada ação, a um propósito maior. Quando você faz isso, não há força no mundo que possa te deter. Sua vida se alinha sob a égide de uma lei implacável, mas justa. A lei de causa e efeito, que recompensa a coerência e a intenção focada. O que você planta, você colhe. E o propósito é a semente mais poderosa de todas.